Hoje eu tinha então aqui, eu ia falar sobre a segurança do crente, não vou falar mais, vou falar sobre as bênçãos de Deus sobre os seus filhos. Aí o primeiro texto está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte, antes que eu te formasse, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, Jeremias, eu te conheci, e antes que saísses da madre, Jeremias, te consagrei e te constituí profeta às nações. Presta atenção. Tem um outro texto agora em Efésios 1, 3 a 5. Efésios 1, 3 a 5. Diz assim, versículo 3 de Efésios, Paulo falando, o apóstolo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aí depois eu vou mencionar na palavra outros textos, como o capítulo 2 de Efésios, de 1 a 10, e demais textos, em que essa mensagem se fundamenta. Deus diz em Jeremias, o que vocês leram, no capítulo 1, versículo 5, que antes que eu te formasse, está falando para o Jeremias, no ventre materno, no ventre da tua mãe, Jeremias, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei, Jeremias, e te constituí profeta às nações, antes de você existir, Jeremias. Que bênção extraordinária. Jeremias já era conhecido de Deus antes de tê-lo formado no ventre de sua mãe. Jeremias já tinha sido consagrado pelo próprio Deus e constituído profeta às nações pelo próprio Deus, antes mesmo de Jeremias ter nascido. Glória a Deus. O Novo Testamento, irmãos, nesse Efésios 1, de 3 a 5, Paulo exalta a Deus, dizendo: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito és, porque nos tens abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste em Cristo Jesus. Isso que Paulo está falando aqui, nós repetimos. Nós estamos convictos de que estamos sendo abençoados espiritualmente nas regiões celestes em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção espiritual. Eu sei que nem todos falam amém, porque não percebem a bênção, né?
Muitos falaram, mas eu gosto de repetir sempre: bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém e amém. Por quê? Porque nem nós merecemos. E Ele, pela sua bondade, pelo seu amor, a sua misericórdia, que se renova toda manhã, Ele está te abençoando, nos abençoando a todos. E que bênçãos extraordinárias! Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Eu queria que você falasse comigo a palavra antes. Antes, outra vez. Antes. Quer dizer, antes do mundo existir, nós já estávamos abençoados. Fala bem. É uma coisa extraordinária. Parece que até inexplicável. E em seu amor, nos predestinou. Aqui nós somos bem presbiterianos, que crê na doutrina da predestinação. Mas a gente também não deixa de ser metodista, com a doutrina do livre-arbítrio. Isso não vai nos separar, vai nos unir. Ele predestinou, quer dizer, destinou antes de nós existirmos, Ele já fixou que isso ia acontecer. A bênção futura recairia sobre nós hoje. Estamos predestinados. A quê? Eu não gosto de inventar. Eu gosto de falar o que fala é a palavra. Antes, Ele nos predestinou para quê? Para Ele. E tem gente que resiste. Se você está predestinado para Ele o quê? Para você ser santo. Santo é separado, significa. Você está separado do mundo para Ele. Ele te predestinou para você ser separado desse mundão aí. Você te liga a televisão e vê que cada dia está pior. Ele já nos abençoou, porque nós estamos predestinados. Isso está acontecendo hoje e nós dizemos amém, porque fomos separados do mundo para Ele. E ainda o versículo fala, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, Ele te formou lá antes da fundação do mundo. Ele fez a tua forma, do jeitinho que você é. Fez a tua forma, ele pôs o nariz maior, outros o nariz menor, outros olhos verdes, olhos azuis, do jeito dele. Ele fez a tua forma exclusiva. Você é único no mundo. Veja só. Nunca apareceu uma pessoa semelhante a você e nem vai aparecer. Eu não vou contar aquela, porque eu conto sempre. A Neide está prestando atenção. Da minha mãe gêmea, não vou contar. Quer dizer, eu preciso dar ênfase a isso, porque às vezes você nem se considera. Você não se considera, você não tem consideração a você mesmo.
para olhar no espelho e falar: Senhor, obrigado, é assim que o Senhor me fez. Nunca encontrei com uma pessoa igual a mim. Olha que eu viajo o mundo, Tailândia, Japão, Ásia, nunca igual, Abílio 2, nunca. Mostra para mim, por irmão aí, você é exclusivo do jeito que você é, porque você é importante para Deus. Ele não fez uma outra pessoa igual a você. Jogou a forma. E nos predestinou para sermos filhos, para nos adotar na família dele. E adotivo, filho adotivo, dá a impressão que é filho secundário, não é. O Ed tem 2 filhos adotivos, eu amo, são meus netos, eu não posso desprezá-lo por nada, porque são queridos, como Deus nos quer como filhos adotivos. Ele nos aprecia do jeito que nós somos, a nossa aparência, porque Ele que nos fez. E Ele não nos fez para outra coisa senão para pertencer. Que graça! E aí eu não vou falar, mas eu vou ter que falar. E você não merece, nem eu mereço. É por misericórdia, por amor. Larga a mão de ser metido. Larga a mão de ser orgulhoso. E em seu amor, diz a palavra, nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Né, menina que me ouviu domingo passado e vai batizar hoje, né? Porque há uma atitude nossa para essa predestinação acontecer. É crer, receber o Filho dele, que Ele enviou por amor a nós, para que nós fôssemos salvos desse mundo e viéssemos a pertencer à sua família. Quer dizer, começa onde? Começa no momento em que você crê. Começa no momento em que a fé que Ele deu a você, olha só, tudo é dele. A fé que Ele concedeu a você, e você então usa a fé, não a fé na fé. Você usa a sua fé para crer no Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu fico pensando naqueles judeus no tempo de Jesus, não crê. Jesus presente ali. E eles queriam era matar Jesus, desprezar Jesus. E eu e você hoje? Você é crente secundário? Você segue Jesus como você quer seguir? Não. Você dá prioridade a Cristo Jesus na sua vida. Essa menina que nos ouviu domingo deu prioridade a Cristo, vai batizar hoje. É uma decisão dela, é uma decisão pessoal. O Espírito está ao lado dessa gente e Ele opera, e Ele trabalha para que a pessoa se renda, se arrependa e venha para o batismo, para a morte de Cristo, para morrer identificando-se com a morte de Cristo e ressuscitar com Cristo. Na cruz lá, 2000 anos atrás, isso aconteceu, essa bênção aconteceu. E hoje, quando há decisão, hoje, toda aquela bênção opera hoje na pessoa.
Interessante como Deus é. Você nem existia e você já foi morto com Cristo. Você já poderosamente foi ressuscitado com Cristo. E aí, na decisão hoje do batismo, aquela bênção se transfere a você. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. São bênçãos maravilhosas. Às vezes a gente nem pensa essa bênção salvadora, o que ela envolve nas nossas vidas. E nós vemos nesses textos que o plano de Deus para com os seus filhos já estava definido. Estava definido muito antes de agora. Mesmo de termos sido concebidos dentro da nossa, antes de sermos concebidos no ventre da nossa mãe. Jeremias já tinha também bênção da sua consagração. Agora, bom, eu não vou falar porque está na frente, não vou atrapalhar eu mesmo. Vamos seguir aqui. O que eu proponho a vocês nessa manhã é que nós precisamos saber que Deus já definiu a história de cada um dos que estão aqui, concedendo-nos bênçãos espirituais extraordinárias e poderá ainda conceder bênçãos maravilhosas para aqueles que lhe pedirem. Interessante. Tem as bênçãos que ele já deu, porque predestinou, e tem outras bênçãos que advirão pelos nossos pedidos. Louvado seja Deus. Então, eu peguei um autor importante da palavra, Tozer, e no seu livro que chama Esse Cristão Incrível, ele classifica essas bênçãos em 3 classes. A primeira classe, o título que eu dei, a primeira classe de bênção, é as que Deus nos dá quando decidimos por nossa salvação. Em Efésios 2, 4, 10, eu não li, agora vou falar. Quais são essas bênçãos? O perdão. Por que eu falei de perdão aqui? Porque ele inicia com o perdão. O perdão é uma coisa agradável, parece difícil, mas não é para nós, se nós quisermos imitar a Deus que nos perdoou. É só tomar uma atitude. A primeira bênção da primeira classe que o Tozer classifica é o perdão. A segunda é a justificação. Eu não me justifiquei, porque eu não tenho capacidade em mim. Jesus me justificou. É a justiça de Cristo que operou em mim para eu ser salvo. E que opera em mim e opera em você. É uma bênção de primeira classe. A outra bênção é a regeneração. Se você perceber como eu era quando Jesus começou a trabalhar em mim, você nem estaria me ouvindo hoje. Eu tenho vergonha de pensar, graças a Deus, Ele faz com que a gente esqueça. Porque Ele, quando te perdoou, Ele esqueceu de todo o errado que você já fez. Ele pegou as minhas bênçãos, os meus defeitos e os teus, e diz a palavra que Ele jogou no fundo do mar. Eu que sou professor de geografia, sei que o fundo do mar tem 12 quilômetros. Mais fundo no sul da Ásia. Quer dizer, Ele jogou 12, lá, não pode, nenhum escafandrista, não queria falar porque não ia sair, pode chegar lá para pegar o teu pecado de volta. Ah, o pecado do Abílio! E outro texto diz que Ele jogou para trás, pegou meus defeitos e jogou para trás, para nem Ele mesmo ver. Larga a mão de julgar o irmão.
E outra coisa, eu vou repetir: larga a mão de julgar o irmão, porque o julgamento é pecado e te condena. É a mania que nós temos de ver os defeitos dos irmãos. E agora, por vocês não virem o meu defeito, é que eu posso estar aqui, porque tenho ainda, vocês também têm, e estamos sendo regenerados. Glória a Deus. Outra bênção de primeira classe é a filiação. O Paulo ora no Efésios, ele ora 3 vezes, né? No Efésios. A segunda oração de Paulo no Efésios, ele exalta a Deus por ele ser pai de toda a família dele, tanto no céu como na terra. Capítulo 3 de Efésios. Nós pertencemos a essa família que Deus é pai. Você lê o Velho Testamento, pouco ou nada você vê lá menção de um pai. Mas quando entra no Novo Testamento, ele começa já ensinando Pai Nosso. Pai Nosso. Pai de uma família. E Paulo exalta na sua segunda oração esse pai da família terrena e a família do céu. Nós pertencemos à mesma família que ele tem lá, porque aqui se junta a uma única família, que Deus é o Pai. Que privilégio! Esse menino que está aqui na frente, ele fica amém. Eu nem entendo muito o que ele fala, mas ele goza o poder da palavra. Ele estava aí desprezado, ninguém conhecia. Foi lá um irmão, passou a palavra, ele recebeu Jesus e foi adotado na família de Deus. Mudou tudo, né? Você dá importância? Pergunta para ele a importância de antes e do depois. Você dá importância para aquilo que aconteceu com você em Cristo Jesus? Você passou a ser parte da família de Deus. Quer dizer, outra bênção é a paternidade que nós temos. Não é de qualquer santo aí, de qualquer Maria aí, não é nada. É o Pai, Pai eterno, Deus poderoso, santo, de majestade e glória. É esse Deus que hoje eu estava orando lá diante do lago e olhei para o céu azul, sem nenhuma nuvem, e dizendo: Senhor, por que tão grande esse universo? Por que, Senhor, que tem milhares e milhares de anos-luz, de algumas galáxias que nem eram conhecidas, por que tão grande? E a resposta dele é: eu ouvi, é porque ele é grande, nada dele é pequeno. Glória a Deus. Você tem a paternidade do Pai maior do mundo, do Pai mais grande do mundo, não só do mundo, mas do universo. Que privilégio! Aí você precisa me ajudar a pregar. Bate no irmão, mas bate mesmo. Viu, irmão? Veio aí. Que família é essa que você pertence a ela? E eu ainda, o Tozer não pôs outras que eu acho que são de primeira classe, que é a bênção do arrependimento. É de primeira classe, porque é a coisa primeira que acontece na vida da gente
quando está no mundo, para vir para arrependei-vos. Mude de pensar. Será que eu acerto? Converja. Não. Eu estou indo para cá e como o quê? Convirja. Vira para. Você está num caminho que está te levando para a perdição, e você se arrepende, você deixa esse caminho e converte-se para o outro caminho, que é Jesus. Não é denominação tal, a tal, porque tem 35 mil denominações. É a pessoa de Jesus. Porque tem gente que converte para denominação. Agora eu sou. Você não é coisa nenhuma. Agora você pertence à família desse Jesus em que você creu. E ele deixa de ser o filho unigênito, o filho único do Pai, para ser o primogênito, o primeiro, porque ele está acrescentando pela sua obra, pelo Espírito, nós aqui e muitos outros. E nós vamos ver a grandeza dessa família, do tamanho na hora do arrebatamento, que é outra bênção, mas não é de primeira classe. Depois eu vou falar para você. Vamos ver se eu classifiquei outra aqui. A bênção da redenção, eu acho que também é de primeira classe. A redenção. Você foi redimido. Você, pecador que era, né, só pecava, continua pecando às vezes, mas não é só pecado. Você foi redimido, perdoado. Você pensa que na hora do... eu estou falando para vocês, nós estamos querendo fazer a vasca de batismo aqui, para não precisar batizar na chácara. Batizar ali, assim. Quem sabe vai dar certo. Então, nesse momento, acontece a redenção. Eu falo bem assim para você guardar. É a redenção, ninguém tem possibilidade de fazer. Nem o Buda. Olha que eu conheci o maior Buda do mundo. Lá no Japão, Budão. Ô Budão grande. Mas só na figura humana ali que fizeram. Porque grande é o nosso Deus, ninguém pode imitar. E aí outro pecado que devia estar na primeira classe, Tozer, é a remissão de pecados, que eu já falei. E o selo do Espírito Santo, que esse aí eu não deixo de falar. Você, quando foi batizado, você foi selado pelo Espírito Santo. Olha que é uma doutrina diversa. Porque tem os pentecostais que acham que você vai ser batizado depois. Vamos crer também. Tudo que é batismo é bom. Mas quando você creu, o Espírito habitou você. Ele veio morar em você. Ele te selou. O que é selou? Garantiu. Vou explicar bem esse negócio de selo. Eu estou morando nos Estados Unidos e fui no consulado brasileiro para vir embora. E aí eu apresentei. Você tem bens para levar para o Brasil? Lógico, tem. Então você precisa reconhecer a firma do seu documento. Tá bom. Voltei para casa. Na Califórnia, onde eu morava, não tem reconhecimento de firma. Voltei lá, não tem reconhecimento de firma. Ele falou, se vira. Quer dizer, se vira fácil, né? Voltei para casa, um amigo meu tinha uma coletoria. Abílio, como é que é lá no Brasil o reconhecimento de firma? Lá a gente apresenta o documento, eles põem um negócio assim, batem um carimbo, assina, está reconhecido. Isso eu faço. Ele derreteu uma cera no documento, carimbou e assinou. E eu levei.
Estava garantido o meu documento. Antes estava sem garantia. Selou, pá, com carimbo do cartaz, selou, garantiu. O Espírito Santo, pá, te selou, garantiu. O que garantiu? A tua herança. Toda a herança do Filho de Deus, unigênito, Jesus, agora é também parte sua. Efésios capítulo 1, lá no final, acho que 20 e pouco. Pá! Você está selado, você está garantido. Um pai, você vai ser arrebatado. Há uma garantia dentro de você que é a presença do Espírito de Deus. Larga a mão de ser tonto. Você também é tonta. Fica, ai, coitadinho de mim, que coitadinho. Você tem a garantia do grande, excelso e poderoso, vou repetir, poder de Deus, que é a presença do Espírito Santo que te selou. Eu dou graças a Deus pelo meu primeiro pastor que me ensinou isso na igreja. A Bíblia, você está seladinho. Eu estou. Quem está selado aqui pelo Espírito, fala amém. Amém mesmo. Eu estou falando mais para os que vão batizar, né? Vocês estão percebendo, estou repetindo muita coisa aqui, que vocês já sabem. Então eu vou deixar aqui essas bênçãos da primeira classe, não vou comentar mais, para não ficar muito longo, eu vou entrar nas bênçãos da segunda classe. Terminando as bênçãos de primeira classe, por que são de primeira? Porque nós somos feitura de Deus. Aí eu termino. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nessas bênçãos de primeira classe. E agora vou entrar na segunda classe. O Tozer relacionou-as e pôs a glorificação de nossos corpos como o de Jesus. Quando Jesus foi ressuscitado, estava ali uma mulher, Maria, né? Não sei se é a Maria mãe ou a outra, agora está me fugindo. E encontra-se com ele. Ele está glorificado. Aí ele dá, não me toques, que ainda não fui ao Pai, dá ordem para ela falar lá para os discípulos. E ele depois vai encontrar-se com os discípulos que estão fechados num ambiente. E ele entra sem que ninguém abrisse a porta, porque o corpo dele era glorificado. Ele estava lá fora, tem parede, e ele entra, aparece lá dentro. Assim é a bênção que você vai receber. Esse corpo aí, cheio de coisas, vai ser glorificado. Essa feiura que às vezes você acha que você é, você vai ficar bonito como Jesus, lindo, sem ruga. Você vai ser renovado no seu aspecto. Acho que lá não tem espelho para você ver, mas vai ser. Se você fica, você vai enfeiar mais do que você é. Você vai passar pela grande tribulação, por misericórdia de Deus, para ver se pelo sofrimento você possa alcançar o céu. O bom é você ir na primeira bênção do arrebatamento. A glorificação. Quando você for arrebatado, você está com o corpo glorificado. De nossos, como o de Jesus após a sua ressurreição. E a admissão à própria presença de Deus. Quer dizer, você hoje não vê Deus. Eu imagino Deus lá no meu lago, lá na chácara. Imagina Ele descer, me ouvir, me abençoar. Mas não vejo. Mas você vai ver.
Você imaginou? Você vai ver Deus. Louvado seja Deus. É outra bênção, né, Tosa? É. De segunda classe. É. Então você vai participar do arrebatamento da igreja. Você vai, é outra segunda classe. Vai participar das bodas do Cordeiro. Você imaginou? Você já foi aqui em festa de casamento? É bonita, né? Está meio difícil de eu ficar com a Neide até o final da festa, porque eu fico esperando, 11 horas da noite, nada de janta, meia-noite, nada de janta, e aí eu preciso ir embora, porque às vezes é domingo seguinte, e a gente pega uns doces ali na porta, põe no bolso e sai. Mas a festa lá vai ser diferente. Se a festa aqui é bonita, imagine lá o que é que você vai comer, porque festa tem que ter doce. Eu não sei, acho que um vai se chamar baba de anjo. Que festa que você vai participar? A festa do Cordeiro, do casamento nosso com o Cordeiro, do casamento da sua igreja, da sua noiva, aperfeiçoada. Por isso que nós exigimos e falamos aqui, porque vocês estão sendo aperfeiçoados para serem aquela igreja que Ele quer que você seja. E nós vamos ser. E o que não vai ficar por aí, saindo de igreja, mudando de igreja, fazendo essas bobeiras. Eu ontem fui visitar essa gente, e eu amo essa gente. Não faz isso. Não é porque nós precisamos de você lá, é você que precisa estar lá na igreja. Você nasceu lá, você foi batizado lá, você cresceu lá, você tem uma esperança lá. Agora você vai para onde? Sem acertar as coisas, você vai fora da bênção. Você não pediu a bênção nossa. Estou falando isso para você também largar a mão de daqui a pouco ficar bravo comigo e sai. Porque você vai ficar bravo, eu vou chamar a atenção por muitas coisas. Eu podia parar por aqui, mas tem a terceira classe. A terceira classe. A terceira classe, as bênçãos que só virão a nós com o nosso decidido esforço para possuí-las. Ó, quando Paulo, no começo eu citei, ele dá graças pelas bênçãos maravilhosas que ele tem recebido, tantas espirituais. Deus deu, espontaneamente, vontade dele. Agora, a de terceira classe, a primeira bênção, é a bênção que você se esforçou para receber. Para você decidir se arrepender, tem que haver um esforço. Jesus disse que ninguém entra para o reino sem esforço. Está na Bíblia. Então aí é a bênção de terceira classe, que pouca gente usa, a oração. Especialmente o brasileiro. O oriental é incrível. O pastor Show tem uma montanha de oração, que lá enche de gente. O Jaime Kemp encontrou com um pai e um filho descendo do monte. Quando ele estava subindo, ele abordou o pai e disse: vocês estavam orando aí? Sim. Por quê? Porque nós estamos em conflito, nós dois, pai e filho, filho e pai. Viemos para cá para orar. E o senhor orou hoje? Não, faz 10 dias que nós estávamos orando. Eles oram. Eu estava no cenáculo, lá no pavimento alto lá de Jerusalém. Nós chegamos com 38 irmãos daqui, lá no cenáculo. Tinha um coreano orando com a sua pasta aberta. E ele estava de olhos fechados. Nós chegamos, ele já estava de olhos fechados orando. Nosso barulho ele não se preocupou de fechar a sua pasta, né? Ainda mais que era brasileiro que estava entrando, né?
Ele continuou de olhos fechados durante os 22 minutos que nós estivemos lá. Ora e ora. Nós precisamos aprender com eles a orar e a orar. Nós somos brasileiros, nós queremos ser igual ao Pelé. Deu um drible e já quer fazer gol. Ele faz, mas nós não precisamos, nós temos que fazer muitos dribles. E às vezes chuta e ainda sai fora, bate na trave. Você quer fazer um apelo para mim? Quer? Ninguém falou que quer. Você não quer fazer um apelo? Não? Então, tudo bem. Pensei que vocês quisessem ajudar aqui. Então, vou dizer outra coisa. Não siga Cristo de longe. O que é Cristo de longe? Tem crente que segue a Cristo de longe. Não faz amizade com o irmão. Ele senta lá atrás, nas últimas. Pode ser coincidência, vocês estão aí. Mas pode também não ser. Lá atrás, porque a hora que fala amém já sai, não quer cumprimentar. Para ele o almoço lá fora é prioridade. Ficar aqui demora. E essas pessoas têm tudo para ser derrotada pelo inimigo. Ser derrotado. Você que ouve tem agora a Deus, o quanto realmente você quer ter. Há em Deus um vasto mundo de bênçãos espirituais, mas você não pede. E o Tiago fala assim, você não pede, por isso que você não tem. Pede e ele vai responder. Agora, eu vou me tornar uma pessoa de oração? Não. Eu quero ser crente de longe. Para com isso. Pede e ele concede. Eu estava desconfiado que com a minha ex-dor aqui da perna, eu estava desconfiado que eu não pedindo, Deus não ia me abençoar. Por quê? Porque ele fala que depois dos 70 é canseira e enfado. E eu estou com 87, tinha que ser canseiras e enfados. Eu nunca tive dor, né? Aí eu comecei a pedir, Senhor, manda um anjo para poder me dar remédio. Senhor, e estava demorando a resposta. Também ele não pode contrariar a palavra dele. Ele disse que depois dos 70, então, amém, vamos ficar com a dor. Não. Ele é tão misericordioso que ele está me abençoando, a dor está acabando. Fala amém aí. É a bênção que você precisa pedir. Tem uma senhora que está fazendo aqui, ela não dormia. Não dormia um minuto por noite. Durante 5 anos ela não dormiu. Aí no grupozinho que nós temos aqui, maravilhoso, um grupo de oração aqui, quarta-feira à tarde, e ela falou, não durmo. É como? Tem que dormir. Oramos uma vez, ela já dormiu mais um pouquinho. Oramos outra vez, ela dormiu mais outro pouco. E aí oramos a terceira vez, ela está dormindo 8 horas por noite, 8 horas. Nunca mais deixou de dormir. Por quê? Porque 5 anos ela não pediu. Quando chegou no grupo de oração, ela falou, nós pedimos, e ela foi abençoada. Né? E ainda é evangelista, está indo aqui evangelizar, dorme. Quem dorme 8 horas pode evangelizar. E aí eu vou indo para o final aqui. Eu não queria falar das bênçãos de terceira classe, eu não gosto. Eu vou fazer a conclusão. Eu termino, irmãos,
afirmando a vocês que já são batizados, que já podem bendizer o Senhor como Paulo, por toda sorte de bênçãos espirituais, né, que Ele dá. Está lá, paz já está lá, vem com o Espírito, alegria, vem com o Espírito, justiça, vem com o Espírito, redenção, vem com a tua crença, com a tua fé. Aí tem outra bênção importante que eu não mencionei, que agora me foge o nome, mas é a bênção que Ele te compra. Jesus paga por você pelo o preço do sangue dele. Ele pagou para ter você na família dele. Como é que chama essa bênção? Resgatar. É o resgate. Mas quer ver como é que eu acho aqui, ó? Oh, vai aí, certinho. Isso, vai certinho. Aí, Efésios. Aí vai certinho. É a bênção que chama, que significa resgatar. Remissão. É o pagamento. Eu tinha mencionado. A redenção é uma coisa de remissão. Ele pagou por você. O preço do sangue dele, você foi comprado, você foi resgatado, como diz, do pecado. Você era escravo do pecado, você era escravo do inimigo de Deus. E aí ele pagou por você vir para ele. Ele pagou por preço do sangue dele. E tem gente que não liga. Essa é uma bênção que eu não podia deixar de falar com você. E aí vou terminando. Paulo fala porque que você agradeça sempre para que Deus se agrade de você. Ele quer que você agradeça. Isso está lá no livro de Filipenses. O que mais Deus quer de você é ouvir você agradecer as bênçãos. Nós fomos, antes da fundação do mundo, abençoados para sermos santos, para sermos inculpáveis e para sermos adotados na família. E aí vem uma relação de bênçãos que nós já demos. E aleluia, por isso vocês também que vão ser batizados hoje em Cristo Jesus. Não vai ser batizado na missão. Você não vai ser missão, você vai ser pequeno Cristo. Você vai ser cristão, que significa pequeno Cristo. Você vai ser discípulo, que significa seguidor de Jesus. E vocês vão ser perdoados hoje, ao serem crucificados, sepultados e ressurretos pelo batismo nas águas. E vão receber o Espírito Santo. Vão ser selados, garantidos, pertencente à bênção da família de Deus. E vão participar das bodas do Cordeiro. Serão perdoados, selados no Espírito, justificados e redimidos. Hoje Ele paga o preço por você lá, naquelas águas da Vasca, em nome de Jesus. Quem quer a primeira classe de bênção aqui, levanta a mão direita, vamos ver. Quem quer a primeira classe? Louvado seja Deus. Agora levanta a esquerda. Quem quer a segunda classe de bênção? Você também quer. Terceira, que eu falei pouco. Quem quer a terceira classe? Nós todos. Então nós queremos todas as bênçãos. Nós somos exagerados. Temos que pedir. Temos que sair daqui para orar. Para orar pelos vizinhos. Para orar pela cidade de Bauru. O
uma cidade maravilhosa que nós moramos nela, uma cidade acolhedora, é uma cidade diferente de outras cidades aqui da região. E aí ela precisa ser ainda mais diferente com o nosso evangelismo, com a nossa ida nas casas, nas ruas, nos bairros, levar o evangelho do reino de Deus. Amém ou não, irmão? Amém. Que Deus nos abençoe para que todas essas bênçãos possam acontecer em cada um de vocês, especialmente dos que hoje estão sendo separados por Deus pelo batismo, comprados por Deus, pagos pelo sangue de Cristo, para pertencerem à sua família. Amém, amém. Qualquer dia eu prego esse sermão inteiro. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.